Vamos lá, gente. Hoje, na nossa aula de ciências, vou pedir para que vocês abram o livro na página 133, tá? Tópico 6, nós vamos falar sobre os mamíferos, tá? Vamos lá. Os mamíferos. Acompanhem com a Pro. Os mamíferos são animais que mamam, tá? Então, gente, o nome nós damos a esse tipo de animal porque eles mamam. Como, por exemplo, nós mamamos na mamãe quando nós somos pequenininhos, né? Quando pequenos, aqui, ó, quando pequenos, como nós humanos, tá? Alguns habitam ambientes aquáticos, como as baleias e os golfinhos. Gente, então, as baleias e os golfinhos, tá? Eles são mamíferos, tá bom? E apenas os morcegos são mamíferos capazes de voar. Olha que interessante, o morcego é o único mamífero que é capaz de voar. A maioria habita em ambiente terrestre, incluindo as regiões mais frias do planeta, que são povoadas, por exemplo, pelo urso polar. E as regiões mais secas, por camelos e outros, tá? Então, gente, ó, todos esses, tá? O urso polar, tanto o urso polar, tá? Quanto os camelos são mamíferos também, tá? São animais vivíparos. Vamos ver o que são animais vivíparos. Seus filhotes são gerados dentro da barriga da mamãe. Os mamíferos têm a pele total ou parcialmente cobertas de pelos. Então, gente, ó, nós, por exemplo, nós não somos ovíparos. Nós aprendemos na semana passada que as aves são ovíparos. Por quê? Porque são gerados dentro de ovinhos. Então, as mamães, as aves, por exemplo, elas botam o ovinho, né, fora, e ele termina de se desenvolver fora da barriga da mamãe. Os vivíparos, como nós, nos desenvolvemos dentro da barriga da mamãe, tá bem? Existe uma grande variedade nos hábitos alimentares dos mamíferos. Olha que interessante, tá? Existem hábitos alimentares diferentes. Por exemplo, tem os carnívoros, os herbívoros e os onívoros, tá? Então, o que são os carnívoros? Os carnívoros são aqueles animais que se alimentam exclusivamente de carne, como, por exemplo, onça, lobos e leões, tá? Não adianta da plantinha que eles não vão querer saber. E não adianta ficar na frente deles porque eles vão querer te comer, tá? Então, não tem jeito. Os herbívoros alimentam-se exclusivamente de vegetais. É o contrário, tá? Eles não gostam de carne, só vegetais. Olha que legal, tá? Então, aquelas pessoas que não gostam de comer carne são vegetarianas, né? Os animais, de uma forma geral, são herbívoros, tá bem? Como os bois, os cavalos e as capivaras, tá vendo? Nenhum desses animais, bois, cavalos e capivaras, comem carne, só erva mesmo, tá bom? E os onívoros, vamos ver quem são os onívoros. Os onívoros alimentam-se de plantas e outros animais, como os porcos, as raposas e os seres humanos. Então, nós podemos escolher se a gente come carne ou se a gente come vegetal, né? Se nós comemos planta, nós escolhemos. Por isso, nós somos onívoros. As raposas a mesma coisa. Elas tanto têm gosto para comer carne quanto têm para comer plantas. E também os porcos, a mesma coisa. Você tanto pode dar pedaços de carne para ele, quanto você pode dar de plantas também que ele vai comer, né? Normalmente para porcos, para que ele fique mais saudável, os fazendeiros, sitiantes e quem cria porcos, prefere dar frutas e vegetais, para que a carne dele fique melhor e mais saborosa, tá bom? Agora, vou pedir... desculpa, tem mais uma coisinha aqui. Gente, olha que interessante, olha que informação importante. As equidnas e os ornitorrincos são animais encontrados na Oceania. Olha que legal, Oceania é um continente.
onde se localiza a Austrália. Olha lá. Apesar de serem mamíferos, eles geram ovos que são incubados dentro do corpo da fêmea e depois são postos em ambiente. Gente, olha que interessante, ó. Tanto as équidinas quanto os ornitorrincos, o neném não cresce dentro da barriga da mamãe. Eles são diferentes, tá? Eles botam os ovinhos, botou o ovinho, deixa o ovinho ficar quentinho, porque o sangue deles é quente, porque eles não são répteis, né? Os répteis e os anfíbios é que tem sangue quente, né? Então, como eles têm o sangue quente, eles ficam em cima dos ovinhos, para que com a quentura do corpo possa aquecer o ovinho e sair o bebezinho deles. Depois ele vai mamar. Olha que interessante. Isso acontece exclusivamente com as équidinas e os ornitorrincos. Tá vendo? Que legal. Vou pedir então agora para vocês fazerem a página 134 e a página 135.